olhos. Sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não sustenta um olhar que demora. Diante do meu centro, este poema me olha. Ali, se Alice visse quando Alice viu e não disse, se Alice dissesse, quanta palavra veio e não desce. Ali, bem ali, dentro da Alice, só Alice com Alice ali se parece. Não bastaria a poesia de algum bonde que despenca a lua nos meus cílios, num trapézio de pingentes onde a lapa, carregada de pivete nos teus arcos, ferindo a fria noite como um tapa, vai fazendo amor por entre os trilhos. Não bastaria poesia cristalina, se rasgando o corpo estão muitas meninas tentando a sorte em cada porta de metrô. E nós, poetas, desvendando palavrinhas, vamos dançando uma vertigem no tal circo voador. Não bastaria todo o riso pelas praças, nem o amor que os pombos tecem pelos milhos, com os pardais despedaçando nas vidraças e as mulheres cuidando dos seus filhos. Não bastaria delirar Copacabana, esta coisa de sal que não me engana, a lua na carne, navalhando um charme gay, um cheiro de fêmea no ar devorador, aparentando realismo hipermoderno, num corpo de anjo que não foi, meu Deus, quem fez. Esse gosto de coisa do inferno, como provar do amor no posto 6, numa cósmica e profana poesia entre as pedras e o mar do arpoador. Mistura de feitiço e fantasia, em altas ondas de mistérios que são vossos. Não bastaria toda a poesia que eu trago em minha alma um tanto porca, este postal com uma imagem meio lorca, um bondinho aterrissando lá na Urca e esta cidade deitando água em meus destroços. Pois se o Cristo Redentor deixasse a pedra, na certa nunca mais rezaria Padre Nossos. Na certa só faria poesia com os meus ossos, com os meus ossos. Eu achei magnífico. Primeiro o seguinte, uma das poucas feiras que eu já fui convidado e já participei, onde o grande da festa, a grandiosidade da festa é exatamente o livro, foi exatamente o livro, tudo voltado para o livro. Que fosse livro infantil, livro para adolescente, livro adulto, as crianças escrevendo livro e lançando livro. É difícil você ver isso em qualquer lugar, porque geralmente ou feira de livro ou bienal de livro
na verdade, vira um grande negócio, vira uma grande festa de negócio. Que as atrações são os grandes shows musicais, Claro. os grandes shows. E aqui, felizmente, o grande barato era a divulgação do livro, a conversa sobre o livro. E o mais incrível, escritores de Brasília, né? Isso, a maioria escritores de Brasília, até escritores infantis, escritores Claro, mirins, claro, claro. o que é fantástico. Tu tem andado por esse Brasil todo, levando poesia, levando alegria, divulgando a cultura, Arthur. Quantos anos nessa estrada? São 40 anos de estrada. 40 anos? 40 anos. Eu comecei a escrever em 1973, quando eu lancei meu primeiro livro. Por inquietação, eu queria e tive condições de, logo no início, aprender a transformar a palavra escrita em palavra oral. Tirar a poesia de dentro do livro e levar a poesia para a rua, para as salas, levar para o ouvido das pessoas. Não é? Que eu aprendi na escola de teatro que a audição pega o indivíduo muito mais profundamente do que a visão. Você ouvindo uma coisa, aquilo te emociona mais, aquilo te toca mais. Isso tanto é verdade que é muito mais fácil qualquer pessoa memorizar uma música, ouvindo uma música, ele memoriza, do que memorizar um texto, Claro. memorizar um poema. Então, logo no início eu quis ter essa condição, quis aprender isso para levar a poesia dessa forma, levar a poesia falando. Eu amo escrever, mas amo também falar poesia. Claro. Qual é a tua relação com a escola? Eu fui professor de artes cênicas de 1970 a 2002, uma escola técnica que foi se transformando em Escola Técnica Federal, Cefet, hoje é Instituto Federal, que é espalhado pelas capitais do Brasil. Não é? E como instituto, eles vai se criando campus em outras cidades. E fui professor de artes cênicas até 2002. E de 2011 para cá eu sou professor de cinema nesse Instituto Federal. E tua relação com o cinema? Tu dá aula e tem um histórico junto ao cinema brasileiro, você? Olha, eu tenho um pouco de estudo sobre o cinema de Glauber Rocha, que é a minha paixão. A minha paixão é o cinema de Glauber Rocha. Ícone. Estudei, me aprofundei um pouco. E fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, um curso não só voltado para questões teóricas do cinema, mas para a produção cinematográfica. E, na verdade, o que eu ensino é a prática, é a produção. Não é um estudo sobre Claro, cinema. a teoria, não é a teoria, não. é a prática É a mesmo. prática, é produzir um cinema de baixo custo, produzir cinema com ferramentas acessíveis. Eu vejo a produção nacional hoje de altíssima qualidade. Lógico que tem altos e baixos, mas se a gente for pensar, por exemplo, hoje, filmes como Central do Brasil, como Cidade de Deus, como Tropa de Elite, era impossível há 20, 30 anos passados uma produção a esse nível. O Diário da Motocicleta, nossa, aquele filme sobre o Che é um negócio alucinante, assustador. Então, Você usa esse filme nas suas aulas de produção? como exemplo, dando exemplo, por exemplo. Porque agora, fazendo o link, digo, pô, Exemplos de narrativas, exemplo de planos de filmagem, exemplo de ângulos de focagem para se produzir uma cena, utilizando, para o aluno utilizar o exemplo daquele, por exemplo, daquele plano de sequência, por exemplo, ele utilizar, se mirando naquilo. eu sempre lembro aquela cena no Rio, quando Eles atravessam. Ele atravessa. Aquilo é uma aula. Aquilo é uma aula, né? Exatamente. Então, eu tenho 3 pontos básicos que trabalho com eles. Os planos, não é?
o ambiente, a locação, não é? O que aquela locação precisa, aquele espaço cênico precisa para uma tomada. E a criação do roteiro, são esses Claro. 3 pontos básicos. Mas agora tem algumas novidades, tem estúdio de animação. Ah, sim. E aí, Então, como é que fica o nosso trabalho artesanal? Então, veja bem o seguinte, quando no roteiro que eu trabalho com eles, às vezes essa questão nem aparece, mas na hora da edição lá na ilha aparece, porque a animação, na verdade, é um produto de computação, é um produto de... Mas cada vez ele ganha mais espaço. Sim, exatamente, porque não é a animação não é em si um produto de filmagem, é um produto que você produz na hora da edição. Você pode transformar 5 minutos que você filmou em 15 minutos de animação. Mas isso é a possibilidade que a ferramenta te dá. E você hoje. acha que o futuro cinema está por aí? Eles cada vez vão mais investir em estúdios de edição, de digitação? O cinema americano é uma prova disso. Então, por isso. Então, o cinema americano é uma prova disso. É difícil você ver uma grande produção americana hoje que o efeito gráfico, o efeito de computação é muito difícil. Mais de 70% dele é computação gráfica. Vamos falar de outra coisa. Eu continuo achando Rio de Janeiro uma das locomotoras culturais do país. Você tem um longo histórico com alguns personagens, tipo Chacal, Federico Barbosa, quer dizer, você está muitos anos na estrada. É isso mesmo? Rio de Janeiro mantém, ou está pasteurizado? Tá, olha só, você tocou no ponto certinho. Rio de Janeiro pasteurizou. Pasteurizou. Né? Nós, por exemplo, eu, o Chacal, o Frederico, a gente vem de uma outra geração, vem de um outro tempo. A gente fez o nome da gente, conseguiu fazer o nome da gente antes dessa massificação televisiva. O Rio hoje, lógico que continua sendo a vitrine. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, continuam sendo grandes vitrines. Mas é mais vitrine para quem tem cara na televisão. Hoje, para alçar voo é muito mais difícil. Por quê? Porque a coisa está muito massificada, está muito televisiva. Você não tem muitos espaços mais para poesia, você não tem muitos espaços mais para o teatro experimental. A minha grande preocupação é com a lei de incentivo, que na verdade não incentiva nada. Não é? Como a proposta que veio do Estado do Rio para apresentar na conferência é exatamente uma rediscussão da Lei Rouanet. Por quê? Porque, na verdade, é uma lei que ajuda a privatizar a cultura. Porque o governo em si ele não investe através dessa lei. Ele repassa para a iniciativa privada. E aí os critérios ficam adulterados. Os critérios é de acordo com o que a empresa quer. É o que ela quer patrocinar. Não tem cabimento. Não tem cabimento. É o que ela quer patrocinar. E o que acaba acontecendo? Ela só patrocina os grandes nomes. Maria Bethânia da Vida. Maria Bethânia da Vida, Fernanda Montenegro. Arthur Gomes não vai aparecer nunca. Se um projeto meu bater no MINC, ele pode ser até aprovado, mas é para captar 20 mil reais, para captar 30 mil reais. Os 3 milhões. Não é para captar 3 milhões. Claro. É uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, é o Circo de Soleil no Brasil ser patrocinado através da lei de incentivo à cultura. Com que custa um ingresso? Com ingresso a 600 reais. Como é possível? Então, isso é uma incoerência. Eu acho isso tremendamente incoerente. Então, a grande discussão da conferência, eu acho que ela vai por aí, é rediscutir essa lei de incentivo à cultura. Quer dizer, a lei Sarney não serviu, ela foi modificada, entrou a lei Rouanet, mas continua a mesma coisa. Então, se não houver... E você acha que a gente dobra
o braço do mercado? Consegue? Eu acho difícil. Eu acho que o mercado é selvagem, não tem como dobrar o braço do mercado. O que o Estado pode fazer é não se render ao mercado, mas o Estado tem condição. Nós, enquanto artistas, não. Mas nós precisamos de respaldo parlamentar. E você acha que com esse congresso que nós temos, nós conseguimos? Desculpa te provocar desse jeito, mas com nossos nobres deputados e senadores. Eu fiz uma postagem ali no Face que hoje, antes de vir para a feira, eu dei uma caminhada na feira dos importados, que eu precisava comprar um cartão de memória, e uma caminhada na feira da Torre da TV, que eu fui lá tomar a benção, uma mãe de santo que vende acarajé, que eu a conheci em 2007. Olha. Aí tem um comentário lá: pô, que belo passeio, né? Pô, vê se você pede essa mãe de santo para ver se ela não dá um jeito lá nessa casa vergonhosa que nós temos aí. Aí outra falou assim: em uma casa só não, nas duas. Tu viu o Paulo Lins hoje falando que quando os pretos começaram a votar no Brasil, os políticos tinham que articular-se com os mães de santos? Sim, lógico. Aquilo para mim foi... Uma das coisas que eu achei, por exemplo, na última eleição, pô, o jogo sujo que fizeram contra o Netinho de Paulo, bicho, foi horroroso. Caíram matando em cima. Se aproveitaram. Exatamente. Mas, e por falar em cair matando, a gente não escuta nada sobre um helicóptero que caiu. Pois é, né? Não tem nada. Tem muitas coisas estranhas, né? Se a gente for mexer na questão no mundo político, esse tipo de política, que é a política do poder, a gente vai encontrar muita coisa estranha, muita coisa misteriosa. Arthur Gomes, obrigado por estar aqui em Brasília. Manda nosso cálido abraço lá para Joaquim Silva na Lapa, lá para Posto 6 Ipanema. Oh, meu Deus! Foi muito bom ter você aqui na 31ª Feira do Livro de Brasília.